Aproveitei o último final de semana para colocar algumas leituras em dia, e uma das obras que tive a oportunidade de ler foi O que é o Lugar de Fala, da filósofa Djamila Ribeiro. A cada capítulo que ia avançando nessa obra, algumas reflexões saltavam e algumas pertinências entre o que a filósofa Djamila discorria e questões relativas ao movimento das pessoas com deficiência. No início da obra, a Djamila, situando um pouco o leitor, traça uma hierarquia de direitos, uma espécie de escala de direitos na qual ela situa a mulher negra no degrau mais abaixo dessa escala, abaixo do homem negro, da mulher branca e do homem branco. Fazendo uma reflexão a respeito dessa escala, eu não tive dificuldades para situar a pessoa com deficiência num degrau ainda mais abaixo nessa escala. Abaixo da mulher negra, nós encontramos a pessoa com deficiência, o homem com deficiência e a mulher com deficiência. Estão ainda abaixo dessa escala. O exemplo que a Djamila utiliza é dos números do mercado do trabalho, que indicam que as mulheres negras têm muito menores oportunidades do que os homens negros e as mulheres e homens brancos. A pessoa com deficiência, mesmo com uma lei de cotas que já aniversariam mais de 2 décadas, ainda se encontra num nível subalterno de empregabilidade. Hoje nós ainda temos empresas que preferem o pagamento das multas, que são vultuosas, a ter pessoas com deficiência ocupando postos em suas empresas. Então, isso é uma reflexão bem importante. Não tenham dúvidas que numa fila de emprego, onde estiver uma mulher branca, mulheres negras e uma mulher cadeirante negra, acho que eu não preciso dar a resposta de qual seria a mulher que teria maiores dificuldades em conseguir emprego. Outra reflexão interessante que a Djamila coloca é a necessidade de escutar por parte de quem sempre foi autorizado a falar. Sim, em relação às pessoas com deficiência, nós conseguimos enxergar rotineiramente essa questão da dificuldade das pessoas de escutarem as pessoas com deficiência. Não por outro motivo, invariavelmente se pode ver pessoas chegando para falar com uma pessoa com deficiência e seu acompanhante, sua mãe, seu pai, falam não com a pessoa com deficiência. Elas querem saber informações da pessoa com deficiência, mas elas fazem a pergunta ao pai, à mãe, ao amigo que está junto com a pessoa com deficiência, ao namorado, à esposa, e não falam diretamente com a pessoa com deficiência. Isso parte de um paradigma equivocado em relação à pessoa com deficiência. E talvez parta também de um medo de ouvir o que a pessoa com deficiência tem a falar. A questão das narrativas dominantes e dos paradigmas que constroem o conhecimento na sociedade também é enfocada pela filósofa Djamila. E ela tem um importante contexto na questão das pessoas com deficiência. Os paradigmas equivocados, eles são responsáveis por muitos
muitas mazelas em relação à discriminação e ao preconceito em relação às pessoas com deficiência. E também são responsáveis por equivocadas políticas públicas para esse segmento de pessoas. São em cima dos paradigmas equivocados que se constroem as políticas públicas assistencialistas em nosso país. Não se constroem políticas públicas para que as pessoas com deficiência sejam protagonistas e sejam atores fundamentais na construção de um novo panorama. Geralmente nós nos deparamos com governantes preocupados em manter o assistencialismo. Manter o assistencialismo através de políticas públicas que não transformem as pessoas com deficiência e as mantenham sempre dependentes ou do Estado ou da família. Outra questão que contribui muito para a manutenção dessas políticas assistencialistas é o fato que também tem uma relação grande com algo que a Djamila aborda, que é a representatividade dos segmentos subalternos, que ela chama, da falta de preparo muitas vezes e da falta de vontade dessas pessoas dos grupos discriminados assumirem o lugar de fala e tomarem para si a busca por reformas e alterações no paradigma dominante. Então, essa é uma questão importante para nós, os movimentos sociais. A necessidade de pessoas com deficiência ocuparem os cargos de gestão, tanto em conselhos, quanto em fundações, quanto em secretarias, cargos de representatividade, parlamentos, mandatários. É importante que as pessoas com deficiência comecem a ocupar esses cargos, para que as políticas públicas não mais sejam conduzidas pelo outro, dominante, do discurso e das narrativas dominantes construídas em cima de paradigmas equivocados. É preciso que a pessoa com deficiência seja protagonista, assuma o controle dessas funções públicas e comece a colocar algumas transformações em prática. E eu encerro esse comentário com uma passagem do livro aqui que eu gostaria de deixar para reflexão. Citando a Grada Quilomba, a Djamila faz a seguinte constatação: ao promover uma multiplicidade de vozes, o que se quer acima de tudo é quebrar com o discurso autorizado e único, que se pretende universal. Busca-se aqui, sobretudo, lutar para romper com o regime de autorização discursiva. Regime de autorização discursiva, multiplicidade de vozes. É isso que pretendemos aqui no Opinião em Movimento. Uma boa semana a todos.